Boa tarde a todos presentes. Declaro iniciada a 5ª reunião ordinária da Comissão de Representação em Defesa do Rio Paraíba do Sul, onde teremos a apresentação dos principais resultados do Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Aquáticas ameaçadas de extinção na bacia do Rio Paraíba do Sul. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Carla Polais, coordenadora do PAN, Paraíba do Sul, analista ambiental do ICMBio, e ao senhor Tiago Berriel, membro assessor do Grupo do PAN Paraíba do Sul e vice-diretor do projeto Piabanho. Como explicação, dizer que os deputados da comissão, infelizmente, não estarão aqui, mas essa reunião está sendo gravada pela TV Alerj. O presidente dessa casa, o deputado Jorge Pisciani, marcou uma reunião agora, 13h30, do Colégio de Líderes, para discutir projetos de interesse do Estado do Rio de Janeiro. Foi uma pauta, uma reunião marcada, professora, sem um aviso prévio, né? Nos pegou assim, surpresos, então não teve como nem propor para Vossa Senhoria uma outra data. Mas, de qualquer maneira, é muito importante a presença aqui. Essa reunião, esse vídeo vai ser visto pelos demais deputados da comissão e nós, com certeza, vamos ter muitos benefícios com a sua palestra. Dizer que o Estado do Rio de Janeiro, agradeço também aos demais presentes aqui, as diversas assessorias, é muito importante que a presença de todos, tenho certeza que juntos poderemos contribuir com políticas públicas de qualidade para a bacia do Rio Paraíba do Sul. A propósito do assunto que Vossa Senhoria vai tratar, eu sou nascido em Campos e moro em Resende, então, duas pontas do Rio Paraíba do Sul, dentro do Estado do Rio. E me lembro do tamanho dos robalos, quando pequeno, que se pescava, os peixeiros vendiam nas ruas de Campos dos Goytacazes, naquela época que o robalo subia o Rio Paraíba do Sul. Isso foi emblemático na minha vida, reconhecendo dessa maneira a importância do Rio Paraíba do Sul e das espécies que formam a sua fauna. Um outro ponto também, só para ilustrar, Resende tem um bairro chamado Surubi, que vem do surubim do Rio Paraíba do Sul, que hoje não se encontra mais lá. A mais presente lembrança que temos aqui da fauna do Rio, infelizmente, é muito negativa. Isso referindo a Resende, quando vazou a endosulfana, aquela empresa Cervates, que comprometeu em muito a fauna do rio em todo o seu curso. Um rio que vem sendo agredido de todas as maneiras possíveis. Não só no estado do Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, Minas Gerais. E, com certeza, se não houver uma grande mobilização da sociedade brasileira, especificamente da sociedade fluminense, nós vamos aqui, num futuro bem próximo, ter consequências, eu acredito, muito graves, né? Considerando que essa é a única, ou pelo menos é a grande fonte de abastecimento de água, de geração de energia, de atividade pesqueira do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, esses pontos são relevantes quando se pensa na construção das políticas públicas. Mas eu quero aqui ressalvar, terminando aqui a minha fala, que nossa comissão não se propõe a elaborar soluções. Nossa solução se propõe a ouvir os técnicos, ouvir aquelas pessoas que vivem ao longo do curso do Rio de Janeiro. Assim já foi feito lá em Campos dos Goytacazes, por conta da intrusão salina, ouvir as pessoas que são afetadas essa enorme agressão que o Rio vem sofrendo
e aí sim propor políticas públicas que controlem, pelo menos, consiga manter sob controle essas agressões e impedir um avanço rápido. Nós sabemos que a pressão por uma população crescente é muito grande sobre o Rio, mas temos que saber lidar com isso, sob pena de inviabilizar o Estado do Rio de Janeiro. A utilização também de água para alimentar sistemas de irrigação, água para uso industrial, tudo isso aí tem que ser pensado, porque acaba revertendo na perda de qualidade. Estamos programando uma discussão, a próxima vai ser em Volta Redonda, porque lá temos também um problema grande por conta da Siderúrgica Nacional. Pretendemos que essa audiência pública seja feita junto com a Arquidiocese, com a Diocese de Volta Redonda, o Bispo Francisco, que é um grande incentivador das lutas ambientais. Eu tenho certeza que vamos avançar naquela região. Então, eu gostaria de propor a seguinte dinâmica. Daríamos a palavra aos convidados, né, na ordem que preferirem, e depois abriríamos para as perguntas da plenária. Temos um problema, e aí eu me desculpo, eu não cheguei atrasado, eu estava na outra sala, foi um erro, né, meu, mas nós vamos ter que encerrar aqui às 2:50. 2:50, tá bom? Então, com a palavra, a professora Polais. Carla Polais. Tem que ser gravado aqui, não passar o microfone. Não. Como é que é o nome do senhor? Eu sou diretor-geral do Projeto Piabanha. Fala no microfone. Meu nome é Luiz Felipe. Tem que ser gravado. Eu sou diretor-geral do Projeto Piabanha, meu nome é Luiz Felipe, e eu queria trazer para vocês a importância do peixe na economia de um país. Por exemplo, recentemente nós tivemos um problema lá em Geral e Santo Antônio, onde o presidente da República e alguns jornalistas e economistas muito conhecidos fizeram o blog do bagre. Poxa vida, mas o bagre ou desenvolvimento? Muito bem. O esporte mais praticado nos Estados Unidos, onde o peixe é uma pepita de ouro, é a natação recreacional. Vai nadar no lago, vai nadar no Rio Paraíba dele. Depois é a pesca esportiva, a pesca recreacional. Todo mundo pensa que é o beisebol, o basquetebol. Não é. Então, o mercado americano da pesca recreativa movimenta 115 bilhões de dólares por ano. Eu nem sei que dinheirama é essa, mas é uma coisa impressionante. O dia que isso acabar, quebra estaleiro, quebra parte do turismo, quebra fábrica de gelo, fábrica de automóvel, porque eles constroem estradas para pescar. Esse dinheiro é muito maior do que o dinheiro que eles arrecadam com a Walmart, com a Nike, com a Microsoft. Um peixinho. O peixe nos Estados Unidos é uma pepita de ouro. Na Austrália também, na Inglaterra também, na Suécia também, enfim, nos países desenvolvidos que prestam atenção na pesca e na economia da pesca, o peixe é uma pepita de ouro. Aqui nós não temos nem guarda costeira. Lá nos Estados Unidos, qualquer distrito, qualquer município, qualquer informação estatística que a pessoa queira saber, você tem em tempo real. Se você entrar na internet agora, você vai conseguir. É só entrar no National Survey of Fish and Wildlife, Associação dos Pescadores Americanos, e assim por diante. Então, o peixe não é o bagre que o Lula estava preconizando, nem o Sardenberg, nem outros jornalistas ditos economistas. Eu fico estupefacto em perceber que um economista não sabe disso, porque deveria saber, para não fazer que nem o Levi, que também estava dando pitaco sobre o peixe. Ele não entende nada sobre o assunto. É uma informação que poucos sabem, e o peixe é importantíssimo para a economia de um país, sob todos os aspectos, sem falar na beleza cênica dos lugares onde o peixe está, e assim por diante. É só isso que eu queria dizer. Obrigado.
Então, aproveitando para fazer registrar a presença de Luiz Felipe Daut de Oliveira, Projeto Piabanha, presidente do Projeto Piabanha. Eu me lembro também, só mais um ponto, da importância econômica. Existia uma festa da lagosta em São Fidélis. Isso movimentava o turismo daquela região toda. E, infelizmente, não sei se pela pesca excessiva ou pela própria condição do rio, já não existe mais, não tem condição mais de acontecer. Mas era um fato marcante no norte fluminense. Professora, por favor. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Gostaria de agradecer, na pessoa do Dr. Julianelli, a oportunidade, agradecer ao Renan e ao Tiago, são os responsáveis por eu estar aqui hoje. Eu sou a Carla Polaz, sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes. Eu trabalho numa das unidades, num dos centros de pesquisa do Chico Mendes, né, que fica em Pirassununga, São Paulo. Eu sou nascida no interior de São Paulo, às margens do rio Tietê, e estou há 10 anos trabalhando com um outro rio, que é justamente o Paraíba do Sul, né? E é uma alegria muito grande saber que existe uma comissão, né, dedicada a essa causa. Então, é muito bom saber que a gente não está sozinho, né? E espero que eu e Tiago aqui possamos agregar informações para vocês, ok? Então, a nossa dinâmica vai ser a seguinte. Eu vou dar uma parte mais introdutória, doutor Julianelli e o Felipe já, inclusive, adiantaram, tem um slide sobre a festa da lagosta, já acabou minha surpresa. Né, eles tocaram em pontos importantes que a gente vai conversar aqui hoje, mas eu quero dar um contexto geral do que são esses planos de ação, e o Tiago vai falar mais especificamente sobre um grande resultado que a gente tem desse plano, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai dividir a apresentação aqui. Então, quero começar... Renan vai me ajudar aqui nos slides, vamos combinar a senha, eu dou uma piscada, você passa. Então, né, o título da nossa apresentação vai ser Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul, que a gente apelida de PAN Paraíba do Sul, para encurtar esse nome enorme, ok? E contribuições para questões ambientais e sociais. Essa é a nossa intenção. Pontuar os principais resultados em termos ambientais e sociais também. Ok? Então, vou começar dizendo que, mês passado, completou 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que, como os senhores sabem, se deu justamente no Rio Paraíba do Sul, na região de Guaratinguetá, né? O Rio Paraíba do Sul perpassa 3 dos principais estados em termos econômicos, né, do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e esse também é um dos motivos de estarmos aqui hoje. Então, só para marcar esse momento, né, das comemorações dos 300 anos, a santa foi encontrada em 1717, né, num rio que tem todos os problemas que o doutor Julianelli comentou. Às vezes eu brinco que o Paraíba do Sul é a soma de todos os medos, né? Porque o impacto antrópico que a gente quiser, a gente encontra na bacia do Paraíba do Sul, né? Mas esse é uma cara, uma feição do rio que a gente está muito acostumado a ver hoje em dia, né, em 2017, mas se vocês pensarem, né, se a gente pensar como é que era o rio em 1717, quando os 3 pescadores encontraram a imagem, né? Essa figura que os senhores estão vendo é de um pintor alemão, chama Rugendas, e essa imagem, né, é uma gravura, uma pintura. Ela é do período de 1822 a 1825.
que é o período que esse pintor passou no Brasil, retratando povos, costumes, paisagens, e ele fez essa figura, acreditem se quiser, da beira do Paraíba do Sul, né? Então, a gente tem, basicamente, uma floresta, né? A mata ciliar era uma floresta. E quando os 3 pescadores puxaram a santa na rede, para quem conhece a história, né, eles saíram para pescar, não vinha nada, um dia muito ruim de peixe, e lá pelas tantas redadas, a redada que encontra a santa veio lotada de peixe. E uma das espécies é justamente a piabanha, que dá nome, né, ao projeto Piabanha, é homenagem a esse peixe. É um peixe ameaçado de extinção, né, está na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção por uma série de motivos. Ela já foi bastante alvo da pesca, suas populações declinaram bastante, mas ela também é uma espécie que depende bastante da qualidade da água, né? E como a gente sabe, né, infelizmente, qualidade boa de água não é uma virtude do nosso rio, né? E aí também trouxe essa imagem, né, que lá em cima está dito assim, que a piabanha bem merece que os poderes públicos dispensem alguma atenção para a preservação da espécie onde hoje em dia é escassa. E essa imagem, acreditem se quiser, é de 1945. Né? Esse texto e essa imagem, pode passar, Renan, são de uma série de uns boletins de caça e pesca. Né? Então, em 1945 já existia esse alerta, né, de que a piabanha era uma espécie que merecia a atenção do poder público, em função de sua escassez. E quando a gente olha para essas figuras, né, essa pintura do Rugendas e essa figura aí da piabanha, né, de 1945, a gente parece uma ideia muito simples, né, de que as coisas hoje não são como eram, mas às vezes a gente se esquece. Né? A gente perde essa memória das coisas muito fácil. A gente tende a acreditar de que, quando chega num lugar, aquele lugar sempre foi daquele jeito. Né? E, para isso, e isso é uma coisa estudada, né? E existe uma teoria por trás disso, que são essas letrinhas aí, SBS, né? Um conceito que foi pela primeira vez teorizado por um pesquisador canadense que trabalha com peixe e trabalha com pesca. E ele estava justamente dizendo assim, que os estoques pesqueiros hoje não são mais o que eram, e que a gente tem pouca memória, pouco registro do que foram os estoques. Então, quando a gente diz que quando os pescadores mais velhos dizem, o peixe está acabando, é muito difícil para um cara que é mais novo acreditar nisso, porque ele não viu quanto peixe tinha. Né? Então, essa perda dessa memória ambiental, esse pesquisador chamou de Shifting Baseline Syndrome, que nada mais é do que mudança das linhas de base. A gente tende a acreditar que a nossa linha de base é o que a gente conhece naquele momento, mas não. E a gente tem aí, para ilustrar, 2 imagens que podem ser consideradas linhas de base do que foi o Paraíba do Sul. Né? A gente não tem mais essa floresta à beira do rio como a gente tinha em 1800. Imaginem quando Nossa Senhora foi pescada pelos 3 pescadores, que era um século antes ainda. Né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu ver o Paraíba do Sul assim. Ok? Então, só queria trazer para vocês esse conceito. Eu trabalho no ICMBio. Aproveitando que você está falando sobre a devastação, aquela região noroeste fluminense, Itaocara, São Fidélis, a Peribé, que antes era floresta ombrófila densa ou estacional, mudaram a nomenclatura para campos sujos e vegetação semidesértica. Todo mundo ouviu? Não. É que essa região noroeste fluminense, onde outrora existia uma floresta pujante, uma floresta ombrófila densa ou estacional,
ela foi tão devastada e tão descaracterizada que mudou a nomenclatura botânica. Hoje em dia, aquilo é chamado de campos sujos e vegetação semidesértica. Era isso. Obrigada, Felipe. Nesse slide, os senhores estão vendo os órgãos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, né? As autarquias federais vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente. Então, eu sou do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, que tem a atribuição de gerir as 327 unidades de conservação em nível federal. Claro que a gente tem as unidades de conservação estaduais e municipais também. E as unidades de conservação distribuídas nos 6 biomas brasileiros, né, de acordo com o IBGE, e mais 14 centros de pesquisa. Então, existem alguns centros que eles são biomáticos, que eles são para biomas, né? Então, tem um centro para o bioma Amazônia, tem um centro para Caatinga e Cerrado. Então, no meu caso, é um centro taxonômico, né? Então, a gente cuida principalmente de peixes de água doce, biodiversidade aquática continental, tá bom? Que é o CEPTA, que eu já falei para os senhores, fica lá em Pirassununga, que é o lugar onde tem a Cachaça 51 e a Esquadrilha da Fumaça. Ok? E esses 14 centros trabalham em rede, junto com essas 327 unidades de conservação, que são nossos grandes laboratórios vivos, né, de biodiversidade. Ok? Então, essa é uma foto aérea do lugar que eu trabalho, né, o CEPTA. Hoje ele está vinculado ao ICMBio, mas é uma estrutura muito antiga. A pedra fundamental do CEPTA, o nome do presidente é Getúlio Vargas, né, 1939. O CEPTA passou por diferentes instituições. O forte do CEPTA, para quem conhece a área de aquicultura, de piscicultura, era desenvolvimento de tecnologia para peixes, né, para a criação de peixes. E desde 2007, quando o ICMBio foi criado, a partir da divisão do IBAMA, né, houve esse fracionamento em 2007, o CEPTA passou para o Instituto Chico Mendes, e hoje nós temos a missão de conservar as espécies ameaçadas de peixes do país, né? Então, é por isso que eu vou contar aqui o que são os planos de ação, porque os planos de ação só têm sentido para espécies ou ambientes, ecossistemas ameaçados, tá bom? Então, aí é um esquema das nossas atribuições. A gente coordena o processo da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas para peixes, né? Então, a gente faz essa avaliação do estado de conservação das espécies e chega a uma lista. Mas uma lista por uma lista não serve de nada, né, gente? Se a gente não fizer nada para tirar aquelas espécies da lista, elas vão continuar a ser espécies ameaçadas e podem chegar a ser extintas, e é justamente o que a gente não quer. Então, o instrumento legal para reverter essa condição de ameaça a que as espécies estão submetidas são justamente os planos de ação. Ok? Então, isso que é um plano de ação. É um conjunto de ações que visam reverter as ameaças, as principais ameaças sobre essas espécies. Ok? A gente teve um primeiro grande ciclo de planos de ação, que foi de 2004 a 2007, ainda no IBAMA, ainda antes da divisão ICMBio-IBAMA. Tá? E aí, a partir de 2007, fazer e coordenar planos de ação ficou sendo uma atribuição do ICMBio e não mais do IBAMA. Nessa divisão, o IBAMA ficou com fiscalização e licenciamento ambiental em nível federal, né? E o ICMBio com a gestão daquelas 327 unidades de conservação, mais os centros de pesquisa. Todas as atividades relacionadas a isso, a gestão de áreas protegidas e a pesquisa, ficaram com o ICMBio, ok? Mas nós dois somos órgãos irmãos vinculados, né, no fim das contas, ao MMA. Então, aí já na era ICMBio, hoje a gente tem 54 planos de ação. Eu vou falar sobre um, na verdade, 2,
mas a gente tem 54 planos e a gente tem uma meta, que é todas as nossas espécies ameaçadas da fauna, que totalizam 1.073, né, 1.173 espécies ameaçadas da fauna, em planos de ação. E a gente está na metade dessa meta, ok? A gente tem aí 478 espécies, e aí não só peixes, tá? Tô falando de fauna como um todo, vertebrados e invertebrados. Então, mamíferos, anfíbios, répteis, tudo isso, a gente tem hoje metade em planos de ação, nesses 54 planos. E é algo que só tem sentido fazer com a sociedade, né? A sociedade num sentido mais amplo mesmo, né? Diferentes órgãos do governo, as ONGs, né? Pessoal do terceiro setor, diferentes, sociedade organizada ou mesmo não organizada, né? E esse ano o conjunto dos planos de ação ganhou um prêmio, que foi o prêmio da biodiversidade, né? Nós tivemos a felicidade, o ICMBio, de ser contemplado com esse prêmio, graças a esse conjunto de planos de ação. Então, aí, depois de 10, 12 anos, né, eles começaram a surtir efeito. Ok? Então, falando um pouquinho mais do conceito de planos de ação, eles são instrumentos de gestão e de política pública. Todo plano de ação tem uma portaria, né, é publicado em Diário Oficial da União, só a partir daí ele começa a valer. A portaria do Plano de Ação do Paraíba do Sul, por exemplo, é de dezembro de 2010. Né? A maior parte dos planos de ação tem um ciclo de 5 anos. Por quê? Porque um plano de ação é para ser um plano de prioridades. Né? E dentro da gestão pública, 4, 5 anos costuma ser um tempo bom. Né? Ficar muito longo é ruim, e muito curto também a gente não consegue ter tempo suficiente para alavancar essas ações. Né? Então, o Paraíba do Sul, por exemplo, já está no 2º ciclo de gestão, porque esses planos de ação eles podem ser renovados. Claro que seria perfeito se a gente conseguisse, depois de 5 anos, acabar com todas as ameaças sobre as espécies ameaçadas. Mas os senhores sabem que, né, a teoria na prática é outra. Né? Então, infelizmente, a gente precisa renovar os planos de ação, e é o que aconteceu com o Plano de Ação do Paraíba do Sul. Ok? As diretrizes para os planos de ação é que eles sejam execuíveis, tangíveis, pragmáticos, que haja algum nível de governança nos participantes do plano, por isso que a gente precisa de todos os setores da sociedade, e a gente preconiza essas decisões por consenso. Né? Há esse intercâmbio de conhecimento, de experiências, uma vez que, para todo plano de ação, a gente parte da análise de ameaças. Então, a gente define o nosso conjunto de espécies. Né? Por exemplo, para o Paraíba do Sul foram peixes, um quelônio e crustáceos. Né? Então, a gente olhou para essas espécies, todos de fauna aquática, né, que vivem dentro da água, falou assim, quais são as principais ameaças para essa espécie? Isso. Aquele conjunto de fatores. Quais são os órgãos da sociedade, as instituições que interferem nesse processo? E aí são essas pessoas que a gente convida para compor o plano de ação. Ok? Então, a gente brinca que a gente não chama só os amigos, né? Tem que chamar os inimigos também. Há uma mobilização bastante grande de esforços, de recursos, tanto financeiros quanto humanos, para esses planos. Né? E a ideia é que haja uma diversidade grande de atores. Comentei que os ciclos de planos de ação são de 5 anos. Né? Então, os planos valem por 5 anos, podem ser renovados, e a cada ano a gente faz uma monitoria das ações. O que significa isso? A gente constitui um grupo de assessoramento técnico, um grupo assessor, que a gente chama de GAT, e esse GAT se reúne todo ano. E aí, todo ano, a gente vai ação por ação para ver se está andando, se não está andando, quais são os desafios, e tenta superá-los. Né? É assim que funciona.
ok? E essas monitorias anuais servem para reavivar o PAN, né? Porque os senhores já devem estar acostumados, sempre que a gente faz alguma atividade em grupo, está todo mundo muito mobilizado, né, muito motivado para aquilo. Cada um volta para a sua casa, a gente né, atropelado pelas outras demandas e essa mobilização se perde. Então, por isso que é importante reunir o grupo a cada ano, né? Ok? Então, agora já vou falar um pouco mais de 2 planos de ação que eu trouxe aqui para os senhores. E o primeiro deles é um plano de ação para uma família específica de peixes, que são os rivulídeos. Eles são peixes anuais, em sua maioria, têm um ciclo de vida muito diferente dos outros peixes, né? Não sei se os senhores vão lembrar, mas existia uma indústria de brinquedos que chamava Estrela. Olha, lembro disso. Não tenho cara de novinha, mas eu engano bem. E a Estrela, numa determinada época, ela dava para as crianças um saquinho com terra. Você comprava um brinquedo da Estrela e você recebia um saquinho com terra. Você chegava em casa, molhava e nascia um peixinho. E esse peixinho eram justamente dessa família aí de peixes, porque eles têm essa capacidade de criar ovos latentes, né, quase que um esporo, e porque eles vivem em poças e essas poças secam periodicamente, e é uma forma de resistência, de eles conseguirem passar a seca da poça. Nas primeiras chuvas, o peixinho nasce. E a criançada achava que aquilo era mágica, né? A criançada adorava. E por viverem nessas poças, em ambientes que, às vezes, é uma poça no meio de uma área urbana, né? São espécies muito ameaçadas. Na lista atual, a gente tem 125 espécies dessa família de peixes ameaçadas de extinção, principalmente por impactos antrópicos mesmo, né? Por diferentes empreendimentos. E elas são super, super coloridas, são peixes ornamentais, apreciadas pelo mercado aquarista, né? Passa a próxima, Renan. Esses peixinhos lindos, uma dica assim desse tamanho, mas super, super ameaçados, ok? E eu estou falando deles porque esse é um mapa de distribuição, cada pontinho vermelho ali é uma área de ocorrência desses peixes. E se vocês repararem ali no estado do Rio de Janeiro, pode ir mais uma, que vai aparecer a setinha ali, O Rio de Janeiro é um ponto quente de rivulídeos, né? A gente tem muitos rivulídeos ameaçados. Então, é também dever do Estado do Rio de Janeiro zelar por esses peixes. E como eles não são peixes comuns em riacho, são esses peixes de poça mesmo, pouca gente sabe que existe, nem se dá conta que esses bichos existem, né? Então, eu quis falar desse PAN mais como um alerta mesmo para, dentro de uma comissão de conservação, né, da bacia e da fauna como um todo, para vocês se lembrarem dos rivulídeos. Essa é uma situação que a gente tem em Cabo Frio, de uma espécie super ameaçada. Então, se vocês observarem, né, às vezes as poças não são pequenas, elas são quase grandes alagados, assim. Mas o pessoal usa para irrigação, então drena aquela água, ou mesmo muitas poças já viraram aterro de lixo. O pessoal começa a jogar lixo, e a poça é simplesmente soterrada por lixo, né? Então, essa é uma situação que aconteceu. Falando agora mais sobre o PAN do Paraíba do Sul, esse foi o grupo que pensou nas ações que constituem o plano. A gente trabalha com mais ou menos 60 ações, né? Claro que essas ações mudam um pouco ao longo do tempo. A gente já está no 7º ano, no 2º ciclo desse PAN. A gente conseguiu montar uma rede de parceiros bastante grande, da qual o projeto Piabanha, né? Tiago e Felipe estão aqui,
O projeto Piabanha é o braço do PAN no Rio de Janeiro, né? Eles são responsáveis pela execução de diversas ações do plano. Mas a gente tem uma rede bastante grande de universidades e outros órgãos. A gente não trabalha só com peixes, né? A gente trabalha com 12 espécies de peixes, um quelônio, né, que é esse cágado Mesoclemis hogei, é uma das 25 espécies de quelônio, né, de tartaruga de água doce, mais ameaçadas do planeta. E ela é endêmica do Rio Paraíba do Sul, quer dizer, só existe na bacia do Paraíba do Sul, como muitas outras espécies, ok, de peixes. Aí aqui, que o doutor Julianelli estragou minha surpresa, que eu ia falar da festa da lagosta, a pitu, né, essa espécie aí, Macrobrachium cassinus, ela chega a quase, dizem que 800 gramas, né, ela é super apreciada pela carne. E aí, em São Fidélis, que é onde ela foi muito abundante, existia essa festa da lagosta de São Fidélis, de 1968 a 1988, foi a última grande festa organizada. Eu acho que aquele barbudo ali sou eu. E a festa acabou porque a lagosta está acabando, né? Então, ela também está na lista de espécies ameaçadas, ok? Então, além dessa perda ambiental, é uma perda social também, né? Porque muita gente se lembra com carinho dessa festa, e a gente não consegue mais fazer a festa porque não consegue mais ter a lagosta, ok? Essa é a outra espécie que o doutor Julianelli já comentou. Esse é o surubi de Resende, que dá nome ao bairro de Resende. É um bagre, pode chegar até a 60 centímetros, e ele vive muito associado à poção próximo à corredeira. Sempre se achou que era um peixe migrador, mas hoje já não se tem tanta certeza. O que a gente sabe é que ele depende desses poções e os barramentos, né, quando constrói uma hidrelétrica, por exemplo, acaba afetando muito esse peixe, não tanto porque rompe a rota migratória dele, né, que é o comum de acontecer. A gente sempre fala, né? Barramentos impactam os peixes porque interrompem as rotas migratórias. Mas, no caso desse peixe, o que acontece? Ele gosta de estar perto dessas corredeiras, e hidrelétricas também gostam de corredeiras. E o barramento destrói essas corredeiras, né? E esse poção em que esse peixe vive acaba sendo sedimentado, né? Então, o poção some porque assoreia mesmo. Então, a gente imagina que esse peixe sumiu muito mais, a gente culpa os barramentos, mas é muito mais por essa alteração ambiental que o barramento provoca no nicho preferencial mesmo da espécie, do que por interromper uma rota migratória, né? Essa é a piabanha, uma foto ao vivo. E essa foto é uma historinha muito engraçada. O Guilherme, que fez a foto, e que é do projeto Piabanha, né? É o técnico do projeto Piabanha, o biólogo. Liguei para ele desesperada: Gui, eu preciso de uma foto da piabanha no ambiente natural. E aí ele me manda essa foto. Eu estava imaginando, né, no ambiente natural também não era, mas ali dentro do tanque, né, de algum jeito. E aí ele me proporcionou essa foto. Mas ficou ótima, porque eu sempre uso em palestra e conto essa história. Essa é uma outra espécie que a gente trabalha no PAN do Paraíba do Sul, né? É um cascudo, um acari. Ele é bem negro, uma coloração bastante escura, e essa espécie nunca tinha sido localizada no estado de São Paulo. E, graças ao PAN, a gente conseguiu localizar. Ela é endêmica da bacia do Paraíba do Sul também, ela tem registros aqui para o estado do Rio de Janeiro, e, graças a uma das ações do PAN, a gente localizou essa espécie no Paraíba do Sul paulista também.
Essa é uma outra espécie. Todas essas espécies que eu estou falando, gente, são espécies ameaçadas de extinção, tá bom? Então, essa é uma espécie de curimbatá, mas a gente, aqui no Rio de Janeiro, chama mais de grumatã, né? Essa é uma espécie migratória, bem mais migratória que o surubim. E a gente tem a honra de ter o especialista dessa espécie aqui, é o professor Ricardo Castro, autor da foto, inclusive. E é uma espécie também bastante apreciada na pesca, né? A gente ainda tem pesca dessa espécie, embora ela seja uma espécie ameaçada. E isso é um crime ambiental, né? Pescar espécies ameaçadas de extinção está previsto na Lei de Crimes Ambientais, mas, infelizmente, como a gente não consegue fazer uma fiscalização eficiente, não é nem culpa, às vezes, dos pescadores, né? A gente ainda precisa melhorar essa comunicação, mas um dos motivos que levou ao declínio das populações da grumatã foi uma pesca desordenada, né? Além de todas as outras questões ambientais. Então, aí eu trago um mapa da Bacia do Paraíba do Sul, né, que é o recorte desse plano de ação. E todos esses pontinhos coloridos que vocês estão vendo significa o registro, o encontro de uma dessas espécies ameaçadas. Pode ser o quelônio, pode ser o peixe, pode ser a lagosta, né? Então, o que a gente fez? Como a gente não consegue trabalhar com a bacia inteira, a gente definiu áreas relevantes. Os lugares em que tinham mais pontos de registro da espécie, a gente falou, então a gente vai atuar justamente nessas áreas. E aí a gente definiu 8 áreas prioritárias dentro da bacia do Paraíba do Sul, ok? E essa região do médio-baixo Paraíba do Sul, ali na região de Itaucara, que é onde atua o projeto Piabanha, é uma dessas áreas, e o Tiago vai falar mais na apresentação dele, ok? E aí a gente conseguiu ir fazendo cruzamentos com todas as ameaças, aquelas principais ameaças que a gente definiu para as espécies. Então, por exemplo, barramentos, todos esses pontinhos vermelhinhos e azuis aí é algum tipo de barramento, pode ser uma grande usina, uma UHE, ou podem ser as PCHs, né, as pequenas centrais hidrelétricas, ou até as CGHs, que são as centrais geradoras de energia. Existe uma classificação dada pela ANEEL em termos de produção de megawatts, ok? Mas para o peixe, na verdade, não importa muito se é uma grande usina ou uma pequena usina, né? Se há o barramento do rio, é problema para o peixe, tá? Esgoto é um outro grande problema, né? Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro não chega a tratar 50% do esgoto. Então, sempre que me perguntam o que a gente pode fazer para conservar o Paraíba do Sul, eu não hesito em dizer, tratar esgoto, né? Se a gente conseguir chegar aí 100% de eficiência no tratamento, a gente já vai estar, é uma conquista muito grande para o rio, ok? O desmatamento, né, a questão da desertificação que o Felipe comentou, a gente tem um déficit muito grande de mata ciliar no rio, e no Rio Paraíba do Sul e nos afluentes. Isso impacta muitas daquelas espécies de peixe que dependem, e o cágado também, né, que dependem dessa interação com mata ciliar. Então, a segunda coisa que a gente pode fazer é recompor mata ciliar, né, reflorestar a mata ciliar. Ok? E a questão das espécies introduzidas. Esse é o dourado. Eu sei que muita gente aprecia o dourado, ele é um peixe importante para a pesca, mas é uma espécie que foi introduzida no Paraíba do Sul na década de 1940, 1946, 1947. Não existia dourado na bacia do Paraíba do Sul. E o dourado também contribuiu para fazer as populações das espécies nativas de peixes declinarem, né? Porque ela é uma espécie bastante piscívora, come outros peixes, ela é bastante agressiva, né? E ela compete diretamente por recursos, né? Não é só o dourado. Hoje a gente tem o Paraíba do Sul, infelizmente, é uma das bacias que mais tem espécies exóticas ou alóctones, né? Que, no fundo, são espécies que não são originárias da bacia.
das bacias brasileiras é uma das que mais tem, né? Então, não é só o dourado, é bagre africana, é tilápia, é toda sorte de espécie exótica. Ok? A gente tem 2 publicações principais do PAN do Paraíba do Sul. Ali na mesa do Dr. Julianelli, eu trouxe alguns exemplares do livro, que é esse que está à direita de vocês, na imagem. O que está à esquerda é um sumário, que infelizmente já está esgotado, mas traz informações sobre todas essas espécies que eu estou comentando, uma caracterização das ameaças e as ações propriamente dita. Mas tudo isso está disponível no portal do ICMBio, né? www.icmbio.gov.br. E na página do ICMBio vocês vão ter acesso a todos os planos de ação. Cada plano de ação tem uma página. Então, existe uma página dentro do portal do ICMBio para o PAN do Paraíba do Sul e dá para baixar o livro, o sumário, tudo que já foi produzido sobre esse PAN. Já falando rapidamente sobre os principais resultados, e aqui eu dou a deixa para a apresentação do Tiago, né, que vai detalhar um pouquinho mais, mas eu quero comentar algumas coisas. Um grande resultado que a gente teve foi, como a gente trabalha em rede, né, foi a constituição dessa rede de pessoas e instituições que se encontra todo ano para avaliar o andamento do plano, né? Então, a gente tem esse grupo de pessoas aí trabalhando no PAN. Um segundo ponto importante foi a criação de algumas áreas protegidas. A gente conseguiu, principalmente para aquela espécie do quelônio, né, do cágado do Paraíba, a Fundação Biodiversitas conseguiu, com o apoio do PAN, fazer a aquisição de uma área. Essa área aí que vocês estão vendo, mais florestada, né? Uma área de 96 hectares que a Biodiversitas vai transformar numa RPPN, e o motivo é a conservação do cágado do Paraíba. Então, vai se chamar Reserva Ninho da Tartaruga, né? E também é uma conquista do PAN. Uma outra conquista é a criação, né, de um refúgio da vida silvestre aqui no estado do Rio de Janeiro, na região do Médio Paraíba, abrangendo 13 municípios, embora a questão das espécies ameaçadas não tenha sido o motivo principal, porque o motivo principal foi segurança hídrica, né? A gente acabou de sair, se é que saímos, de uma seca que assolou o sudeste brasileiro. São Paulo e Rio sofreram muito, né, com essa última seca. E aí se criou esse refúgio, ainda está em implantação, mas a coisa boa é que é numa área que pegam muitas das espécies ameaçadas. Então, qualquer coisa que conserve água também vai conservar as espécies. Em 2011, junto com o IBAMA aqui do Rio de Janeiro, a gente construiu um documento que tem sido bastante usado no licenciamento, que é um protocolo para orientar os monitoramentos biológicos, né, em empreendimentos hidrelétricos da Bacia do Paraíba do Sul. Ok? Então, que dá orientações gerais de como é que as empresas fazem esse monitoramento. E quando encontram espécies que são de interesse do PAN, essas espécies ameaçadas, existe todo um protocolo de aviso para a gente. Porque para a gente é muito importante ter essa informação no sentido de ampliar a distribuição e se conhecer melhor a distribuição dessas espécies. Ok? A gente tem investido bastante também em capacitação. Essa é uma turma grande de vários batalhões do estado de São Paulo. A gente conseguiu fazer essa capacitação na CESP, em Paraibuna, que é justamente onde nasce hoje o Rio Paraíba do Sul, né? Mas a gente já conseguiu fazer ações desse tipo aqui para o Rio de Janeiro também, né? O Guilherme participou, foi o ministrante, e a gente quer tentar intensificar essa formação tanto dos fiscais como também de gestores públicos de uma forma geral. Essa é a reunião que deu início a um grande projeto, que é exatamente o tema da apresentação do Tiago. Então, só vou mostrar o marco inicial.
foi justamente em Resende, junto com o pessoal do INEA, né? Então, estamos lá, eu, o Guilherme, do Projeto Piabanha, o saudoso Zé Roberto, que não está mais conosco nesse plano, que trabalhava no INEA, né? O Zé do Peixe. E aí foi concebido um dos grandes projetos que teve um financiamento grande do AGVAP, CEIVAP, que a gente conseguiu grandes resultados também, né? Então, já dentro desse projeto, era um projeto para monitoramento biológico in situ das espécies de peixe ameaçadas de extinção. Então, a gente, a cada 2 meses, estava no rio, em 5 pontos, no Paraíba do Sul e 2 dos afluentes, o Rio Pomba e o Rio Dois Rios, né? E aí, coletando, tentando encontrar essas espécies e aplicando um índice de integridade biótica, que é um indicador, né? A gente chegava num valor para saber sobre a qualidade ambiental do rio. Pode passar, são algumas fotos. Aí a equipe que participou, e um outro destaque que eu faço é que esse projeto formou pessoas locais, né? Porque, por exemplo, eu não moro aqui, né? Eu não moro à beira do Paraíba do Sul. Então, é muito mais fácil para quem está próximo vigiar o rio, saber o que está acontecendo. Então, a gente teve essa preocupação de formar pessoas que estão ali 24 horas por dia. E acho que esse projeto fez muito isso. Esse é o seu Dominguinhos, que é um pescador lá da região de São Fidélis, que ajudou a gente imensamente nesse projeto. Não sei se os senhores já ouviram falar, mas existe uma história bem bonita que a gente chama de ciência cidadã, né, que é esse empoderamento das pessoas locais com conhecimento científico, para que eles mesmos possam tomar decisões mais embasadas sobre os recursos naturais, né? E aqui, também só para trazer ao conhecimento dos senhores, o Estado do Rio de Janeiro tem esse programa, Abrace Essas 10. Eu não consegui encontrar informações muito atualizadas, mas eu já participei de uma das oficinas em 2012, mais ou menos, e o Estado do Rio de Janeiro elencou 10 espécies ameaçadas de extinção, e dentre elas a gente tem 2 espécies que estão no Paraíba do Sul, que é justamente o surubim, do Paraíba, e o roguei, que é o cágado do Paraíba, né? Então, dentre as 10 espécies selecionadas pelo Estado do Rio de Janeiro para se fazer ações direcionadas e específicas para a conservação, 2 delas também estão no PAN. Então, estou dizendo isso porque é uma janela de oportunidade para a gente trabalhar junto, o PAN e o Estado do Rio de Janeiro, para pensar em ações para essas 2 espécies, né? E aqui deixo vocês com essa imagem bonita do Paraíba do Sul, em São Fidélis, né? Muita gente não fala, mas o Paraíba do Sul tem ainda esse efeito paisagístico, né? Tem regiões do Paraíba do Sul que ainda são muito bonitas, né? Tem uma riqueza cênica bastante agradável. Ok? Aí está meu contato, meu e-mail, o telefone do SEPTA, e o seguinte é o WhatsApp, atendemos 24 horas por dia, qualquer angústia, estamos disponíveis. Eu aqui encerro minha fala agradecendo os ouvidos e a atenção de todos vocês. Obrigado, professora. Eu gostaria de dizer que essa região aqui que a senhora fala de São Fidélis, para mim, do estado do Rio de Janeiro, é a região mais bonita que tem do Rio Paraíba do Sul, né? Aquela área que se passa pela estrada lá em cima e tem os bancos de areia dentro do rio, é muito lindo aquilo lá. Outra coisa que eu gostaria de colocar, que apareceu aqui a Pirapitinga, que é um outro problema de enfrentamento que nós estamos começando por conta do vazamento de esgoto no Rio Preto, em Mauá, Maringá e Maromba. E a Pirapitinga é um peixe que depende de água limpa, né? Depende de água limpa. Nós estamos tentando sensibilizar o INEA e os órgãos que fiscalizam para acabar com o vazamento exatamente de esgoto diretamente no Rio Preto, porque, além de afetar uma região com potencial turístico enorme,
mais que isso, uma região que depende do turismo para sobreviver, para manter as populações das suas margens. Existe também a situação de espécies que dependem da água limpa para sobreviver. Exemplo é a pirapitinga, que eu cheguei a ver com certa frequência os cardumes, e hoje em dia é muito difícil ver pirapitinga, né? Cheguei a ver lá em Resende mesmo no Pirapitinga cá embaixo. Então, mostra essa fala somente para dizer que comprovamos na prática o que a senhora está falando aqui, né? Essa agressão desenfreada que atinge todo o rio em todos os setores e não poupa nem os afluentes mais distantes, né? Mais longe das cidades. O Rio Preto é um exemplo disso. Existem outros aí. Eu cheguei a ver também, a gente fica velho, tem uma porção de historinha para contar. Eu cheguei a ver pirapitingas enormes pescadas no Rio Imbé. Cheguei a ver, entendeu? E hoje em dia não se vê esse tipo de peixe mais, né? O senhor é uma linha de base. Não de 1.700. Não dá bem, né? Mas, doutor Julianelli, o que a gente puder, enquanto PAN, nessa situação específica de Mauá, Maromba, se a gente puder fortalecer alguma ação, pode contar com a gente. Eu agradeço muito, vai ser muito importante. E principalmente no fortalecimento das populações do entorno. Isso que a senhora coloca ali, as pessoas das comunidades que estão próximas à margem são essenciais na construção de uma política pública, né? Isso é decisivo. Não existe política pública que dê certo sem haver o envolvimento dos ribeirinhos, né? E principalmente do jovem, né? O jovem é essencial nessa construção. Tá certo. Registrando o senhor Ricardo Macedo Correia Castro, da Universidade do Estado de São Paulo, Ribeirão Preto. O professor Hadak Totoni, nosso colaborador aqui em todas as lutas, da UERJ, cadeira de Hidrologia da UERJ. A senhora Sônia Aquino Mendes, gabinete do deputado Conte Bittencourt, sempre presente aqui. Agradeço a presença de todos, as diversas assessorias, a assessoria do deputado Paulo Ramos, que está em Brasília, esteve aqui também colocando o mandato à disposição, do meu mandato especificamente, e os mandatos dos demais deputados, ao Fernando. Agradeço a todos aqui pelas contribuições. Então, Tiago, né? Exato. Boa tarde a todos. Antes de dar continuidade do que a Carlinha passou para vocês, só me apresentar. Eu sou o Tiago, já atuo há 12 anos no projeto Piabanha e vivendo um pouco da realidade aí do Paraíba do Sul. Gostaria de agradecer ao deputado pela oportunidade, através da comissão, ao Renan, de estar trazendo mais um pouco de informação para vocês aqui sobre o trabalho que a gente executa e o quanto é importante ser um dos parceiros mobilizadores do Plano de Ação do Paraíba do Sul. Então, vamos lá? Vou ficar em pé só para ir sinalizando as informações para vocês aqui. A gente tem mais dinâmica durante a apresentação, ok? Então, só para contar um pouquinho o que é o trabalho do Projeto Piabanha, nós somos uma associação, que é a Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul, que foi fundada em 1998, né? E pelo fato do trabalho ter sido iniciado através da espécie piabanha, a gente tem esse nome, Projeto Piabanha, e hoje não só trabalha com a piabanha, mas com um grupo de espécies ameaçadas do Paraíba do Sul e de fauna aquática. Aqui algumas fotos do município de Itaucara e só a localização aqui no mapa do estado. Ok? Para a gente, no âmbito da bacia, localizar o local onde o Piabanha está inserido, e vamos fazer a correlação daquele mapa que a Carlinha mostrou, de distribuição das espécies. A gente acaba que, por obra do destino, está exatamente no meio desse ponto de maior relevância ambiental, de maior ocorrência de espécie ameaçada de extinção de fauna aquática do Paraíba do Sul, e isso facilita muito o trabalho que a gente desenvolve hoje, né? Essa área é uma área que, através de um estudo de divisão geomorfológica do Paraíba do Sul, é conhecida como domínio das ilhas fluviais,
né? Ela integra esses municípios: Cantagalo, Pirapitinga, Itaocara, Santo Antônio de Pádua, Peribé, Cambuci e São Fidélis. Se a gente fizer um corte no mapa, Cantagalo está aqui, São Fidélis aqui embaixo, e isso dá uma variação altimétrica de 60 metros, uma presença muito marcante de ilhas fluviais, diferente do que a gente observa nos outros trechos do Paraíba do Sul. Por incrível que pareça, por toda forma de degradação que a gente observe no Paraíba, essas ilhas ainda conseguem manter, a gente ainda consegue observar mata ciliar preservada nessas ilhas, e isso dá muita condição de sobrevivência, aliado a essa dinâmica de muita pedra, rio encachoeirado, um processo de oxigenação acontecendo de modo mais eficiente. E daí, muito do que a gente levanta de informação científica é para subsidiar essa informação. Por que o domínio das ilhas fluviais, que a gente chama de DIF, né, por ser uma nomenclatura maior, por que o DIF tem essa relevância ambiental toda no contexto de conservação de espécies? Vamos avançar. A localização do DIF ali. Bom, falando do trabalho do Projeto Peabanha, a gente tem 3 objetivos de impacto social. O primeiro dele é atuar para a construção de um meio ambiente mais conservado. O segundo está relacionado à manutenção de centenas de pescadores artesanais. A gente tem um trabalho que é o levantamento do potencial pesqueiro de Itaocara até São João da Barra, entre profissionais registrados e não registrados, cerca de 1.500 pescadores artesanais, que é a única atividade deles, né, enquanto fonte de renda, registrados nessa região, que dependem diretamente do Paraíba do Sul. Volta um, Renan, por favor. O terceiro é a questão do esforço de estoque pesqueiro, por trabalhar desde 98 com esse processo de conservação genética. E quando a gente fala da questão do impacto ambiental, é a manutenção de bancos genéticos lá na estrutura que a gente mantém hoje. Muito da essência do trabalho que a gente faz, e a gente para analisar todas as demandas que chegam até a organização hoje, ela está muito relacionada a esse ciclo aqui. Primeiro, é claro, olhando sempre a relação homem-natureza. E aí, logo no início do trabalho do Peabanha, a gente começou a identificar que a região de atuação nossa era uma região que tinha poucas informações científicas, e que fomentar o desenvolvimento dessas informações seria a grande arma de mobilização para a gente. Bom, começamos a provocar uma série de universidades para a construção dessas informações, começamos a submeter uma série de projetos nos editais que a gente encontrava. Com isso, a gente conseguiu construir uma base de dados representativa que desse base de justificativa para dizer o quanto era importante a conservação do Paraíba do Sul das espécies ameaçadas, né? Com essa base de informação, a gente teve mais precisão para avaliar qualidade ambiental dessa região. Com isso, trazer essas informações para conscientização através da população local e também influenciar política pública. Quando a gente fala de influenciar política pública, é estar muito perto das secretarias de meio ambiente, é estar perto do governo do Estado, e é por isso que a gente está aqui hoje, e é estar perto do governo federal através da mobilização com o plano de ação. Isso a gente já conseguiu através de relatórios e com base em todas essas informações geradas, contribuir para processos de licenciamento de empreendimentos hidrelétricos de modo mais eficiente, sem que informações relevantes sobre fauna aquática passassem dentro desses processos. Enfim, resultados super positivos em relação a essa atuação e que leva a gente a atingir esses 3 objetivos de impacto social propostos pela organização. Ok? Bom, ao longo desses 18 anos aí de trabalho, o que a gente tem como principal ouro de toda a concentração de esforços que o Projeto Peabanha faz é ter conseguido, a cada período reprodutivo, ir estudando e amadurecendo o processo de reprodução em cativeiro, tanto de espécies ameaçadas quanto de espécies de valor comercial da cadeia produtiva pesqueira. Então, fazendo um paralelo com o que a gente observou no Rio Doce,
Se hoje acontece no Paraíba do Sul o que aconteceu no Rio Doce, o trabalho que vem sendo desenvolvido através do PAN, em parceria com o Piabanha e a CESP, lá através do Danilo, em Paraibuna, a gente teria condições reais de recuperar a fauna aquática. E isso não acontece lá na bacia do Rio Doce, dado a ausência desse trabalho. E aqui um pouco essas imagens mostram um pouco do que é o acompanhamento, parte desse processo de conservação genética e de melhoria no processo de reprodução dessas espécies, né, onde a gente vai acompanhando minuciosamente a evolução de cada uma delas, e isso acontece por processo reprodutivo. Agora, em maio, a gente teve 2 publicações aprovadas em uma revista de alta relevância ambiental de Cambridge, e isso valida muito o trabalho da organização. Ok? Bom, com base em todo esse contexto de degradação, de conservação de espécie ameaçada de extinção, hoje o que a gente entende que é prioridade dentro do projeto Piabanha, alinhado com as ações do PAN, é atuar diante dessas 3 frentes. Primeira, manutenção do banco ex-situ, que é manter banco genético em cativeiro, né? Manter essas espécies que são alvo, que são espécies ameaçadas de extinção em maior grau de ameaça, através de bancos genéticos. Segundo objetivo, conseguir monitorar a população, tanto de peixes e crustáceos. Através dessas informações, a gente consegue entender melhor como é o comportamento dessas populações, o status populacional, de que maneira que esses impactos que a gente observa impactam diretamente nessas populações. Terceiro, programa de ovos e larvas, que é o que dá base para a gente conseguir ter eficiência nesses processos de conservação genética aliado à ferramenta de banco ex-situ. Só para vocês terem uma ideia, através desse programa de ovos e larvas, que foi uma das teses de doutorado desenvolvidas lá no Piabanha, a gente conseguiu identificar que se uma piabanha hoje desova em tal cara, com 72 horas, o ovo dessa piabanha está chegando lá em Campos. E aí, se Campos não tem a dinâmica de lagoas marginais, para esse ovo poder se depositar, conseguir desenvolver até o ponto de chegar na fase adulta, esse ovo vai acabar atingindo a língua salina e ali não vai encontrar a chance de sobrevivência. Então, isso também traz mais uma informação, que é a necessidade do processo de conservação em ambientes consorciados. Não adianta pensar só na conservação do domínio das ilhas fluviais se a gente também não pensar na conservação de toda a baixada campista, de toda a dinâmica de manutenção daquelas lagoas. Então, essas 3 ações são muito das ações que o Piabanha fomenta hoje sob a ótica de conservação ambiental dessas espécies e provoca isso enquanto PAN. Carlinha fica doida com a gente, né? O tempo inteiro, a cada reunião de monitoria do PAN, a gente traz mais informação sobre essas 3 áreas e acaba sendo um provocador para que o plano de ação possa considerar o que a gente observa em relação a esses aspectos lá na nossa região. Vamos avançar? Aqui são exemplos desse trabalho de conscientização que a gente faz com escolas, universidades, com o próprio governo do estado, que visita a gente lá. Aqui é um pouco da nossa área, ó. A gente tem essa área aqui toda cedida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, que é vinculada à Secretaria de Agricultura. Aqui a gente pode observar, ó, essa área é uma área que faz parte da área do Projeto Piabanha desde 2004, que essa área é cedida pela Pesagro através de um termo de comodato. Essa área aqui e essa área aqui em cima foram áreas que foram reflorestadas pelo Piabanha desde o início do uso dessa porção de terra dentro da fazenda. E aí volta à imagem anterior. Olha a diferença do que a gente observa. Ó. A gente tem aqui, dá para observar o porquê que essa região chama domínio das ilhas fluviais. Olha como ela se desmembra em várias ilhazinhas e vários trechos do rio. E isso é o que dá a dinâmica de relevância ambiental para essa região. E olha como acontece a dinâmica de mata ciliar nas margens dela. Isso daqui é o ideal que a gente devia ter, ó. Certo? E enquanto o que a gente olha
que, na maioria delas, ainda existe uma porção representativa de mata ciliar no domínio das ilhas fluviais, mas muito distante do que a gente precisaria ter. Bom, para funcionamento dessa estação, a gente procura atender todos os requisitos legais, que é a manutenção da licença do aquicultor junto ao Ministério da Pesca, a licença ambiental junto ao INEA e a outorga de uso de água, porque toda a água que abastece a nossa estação é retirada do Paraíba. E através do PAN a gente consegue atingir o nível mais alto em relação à influência de política pública, que é atuar no âmbito federal. Levar essas informações que a gente conseguiu gerar ao longo do tempo para, de fato, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, fazer com que essas informações tenham validade. E aí o que a gente consegue? Fazer com que o domínio das ilhas fluviais seja a principal área de relevância do plano de ação do Paraíba do Sul e, diferente dos outros atores, a única organização de sociedade civil que mantém 2 integrantes dentro do grupo assessor, que é o GAT, que é o grupo que acompanha e monitora todas essas ações. Para a gente, enquanto organização de sociedade civil, isso tem muita relevância. É o que faz valer o compromisso do Projeto Piabanha perante a sociedade. E aí, bom, 2010, quando o PAN acaba de sair, né, fresquinho, a gente lá em Pirassununga, no CEPTA, finalizando um processo desse de monitoria, recebe a notícia de que um edital do CEIVAP tinha sido prorrogado. E aí foi um movimento ali grande de, bom, vamos concentrar esforços e vamos submeter uma proposta dentro do que eram os objetivos prioritários do plano de ação naquele momento. E aí a gente consegue a aprovação dessa proposta, que foi o monitoramento biológico de espécies aquáticas ameaçadas de extinção, desenvolvimento de um sistema piloto e implementação do plano de ação. Financiado e aprovado pelo CEIVAP e pela GEVAP, orçamento na ordem de R$1 milhão para execução em 3 anos, gerenciado pelo Projeto Piabanha, com apoio do ICMBio através da Carlinha. Ok? Esse edital foi 2010, 2011 e o projeto começou a ser executado em março de 2012. O objetivo principal era estruturar um sistema piloto de monitoramento para essa região, porque o Zé do Peixe do INEA já fazia esse trabalho, né, por interface do INEA na região do Médio, do Alto Paraíba do Sul, e a gente não tinha experiência dessa metodologia de monitoramento no Médio, Inferior e Baixo. Então, essa proposta permitiu trazer isso à tona, usando a mesma metodologia aplicada no Zé lá em cima, para que a gente pudesse ter esse parâmetro de comparação. Bom, qual é o resultado do índice de integridade biótica lá em cima, numa área onde a gente notadamente percebe altos níveis de degradação, e qual é o índice de integridade biótica ali numa região onde isso não é tão sentido. A gente ainda tem a questão da ocorrência das espécies, enfim, todas essas variáveis que a gente já colocou. E a primeira proposta alinhada ao PAN do Paraíba do Sul. Vamos lá? Então, bom, para explicar um pouco para vocês o que é o índice de integridade biótica, né? Ele é um índice de biomonitoramento e usado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e por uma série de países da União Europeia. É a mesma metodologia replicada aqui. E esse índice ele tem capacidade de avaliar a dimensão de perturbação no ecossistema, né? E aí a gente consegue ver grau de impacto na diversidade e na estrutura. Qual a utilidade desse índice para o caso real de fauna aquática ameaçada de extinção do Paraíba do Sul? É conseguir olhar para ele como uma ferramenta de avaliação de qualidade ambiental para a restauração desses habitats. E quais são os locais mais propícios para a reintrodução dessas espécies, para a soltura desses bichos que a gente consegue, através do trabalho de conservação genética, gerar o mais próximo da realidade. Como é que está a minha questão do tempo, só para não extrapolar? Quase?
Vamos lá, então, bom, essa proposta, ela buscou, através do monitoramento, olhar essas populações remanescentes, gerar uma rede de parceiro, trabalhar banco genético, olhar a questão de variabilidade genética e também gerar um banco de dados com todas as informações geradas. Esses foram pontos de coletas que foram executados, 5 pontos, 3 pontos na calha principal, 2 pontos em afluentes, para a gente também considerar um pouco dessas informações em dois pontos distintos da calha principal em si. Aqui é uma imagem da primeira campanha piloto de teste, e aí eram campanhas... Foi uma campanha piloto, 10 campanhas de campo, de 2 em 2 meses. Cada campanha dessa durava 7 dias. A gente tinha 8 pessoas na equipe de campo e cerca de 10 a 15 na equipe de laboratório. E era tipo Big Brother. Super intenso o processo. No 5º dia, as pessoas já começavam a se estranhar, porque o contato era muito próximo. E aí entrava o trabalho de psicologia e de manutenção de equipe para fazer todo mundo continuar trabalhando integrado. Pode avançar para a próxima. Aqui é um pouco do exemplo da metodologia de coleta de campo. Então, a equipe sempre saía até às 11 horas da manhã da nossa base, lá em Talcara. 2 horas da tarde, eles precisavam estar começando a armar um jogo de 22 redes. Que eram essas redes aqui identificadas, 22 redes de malhas diferentes, profundidades diferentes. O intuito era segurar qualquer tipo de peixe que passasse por ali. E outro tipo de coleta, que eram as coletas não padronizadas. Rede de arrasto, tarrafa, peneira. O objetivo era pegar tudo de fauna aquática naquele ponto durante aquele período. Até às 5 horas da tarde, as redes precisavam estar armadas e o processo de coleta não padronizada feita. 6 horas da tarde começava a primeira coleta desses peixes, meia-noite a segunda coleta desses peixes. Automaticamente saiu da rede, entrou no gelo e já tinha um carro esperando para que esse peixe seguisse para a equipe de laboratório. E na equipe de laboratório, cada peixe desse recebia uma referência, e aí questões como peso, comprimento, tecido, coleta de conteúdo do cérebro, gônada, estômago, isso tudo era processado, separado, para que a gente destinasse para uma série de laboratórios e conseguisse gerar mais informação do que o contrato previa. Aqui estão algumas informações, são exemplos aqui. Lá a equipe de laboratório trabalhando. Né? Essa imagem são poucas pessoas, porque foi a equipe piloto ainda, né? Da campanha piloto. Aqui um exemplo de como os peixes iam sendo organizados à medida que chegavam no laboratório. E aqui é uma outra imagem. Aqui a gente tem a referência do ponto de coleta, SFI, São Fidélis. E aí esse peixe já recebia um número, e aí automaticamente isso tudo cadastrado na nossa base de dados para dar base para a geração de todas as informações que a gente conseguiu produzir a partir desse trabalho. Aqui falando um pouco da captura de camarão, 2 métodos de coleta, instalação de gaiola e o mergulho por apneia. E aí só reforçando um pouco da questão da lagosta e do que a Carlinha falou, da condição de ameaça que a gente tem em relação aos crustáceos. Na última seca que a gente teve, né, nesses últimos 3 para 2 anos, ficou muito acessível. Os pescadores que trabalhavam acostumados a pescar camarão, eles deixavam de ter que fazer o mergulho de apneia, com a cabeça para fora ele metia a mão assim e conseguia acessar a toca do bicho. Então a condição de predação aumentou muito, né? Isso é um ponto de super preocupação para a gente. Só para registrar essa questão também, e a gente tem informações representativas geradas através desse trabalho com crustáceo, através do Laboratório de Sistemática de Crustáceos da Universidade da USP de Ribeirão Preto. Vamos lá? Cada ponto de coleta a gente também tirava todos os parâmetros, dados abióticos através dos parâmetros físico-químicos e características específicas ambientais da região, observadas a olho nu.
Esse projeto ele contemplou também 6 encontros técnicos, onde a gente trazia à tona todo o processo que era operado durante cada semestre, amadurecia a metodologia, amadurecia o desdobramento, reforçava a nossa rede de parceiros para conseguir chegar aos resultados na qual a gente vai falar um pouquinho mais para frente para vocês. Uma outra parte de desenvolvimento desse projeto foi o fortalecimento do banco in situ. Sempre foi uma prática do Guilherme, que é o nosso diretor técnico, manter reprodutores em cativeiro e estudar a reprodução desses bichos, né? E através desse contrato a gente pôde fazer isso com mais critério. Como que isso acontece hoje, né? Atendendo todas as questões legais. A gente pautou a coleta de 50 indivíduos em cada uma de 5 localidades, que foram localidades mapeadas com populações selvagens de 3 espécies específicas, né? Então, bom, depois da coleta desses indivíduos, o processo de marcação era realizado com coleta de tecido, formamos um banco de tecido, e aí com isso a gente conseguiu, inicialmente da Piabanha, determinar o primer e fazer o sequenciamento genético. Isso dá super base para fortalecimento de banco in situ e para o processo de conservação. É como se a gente conseguisse gerar em cativeiro o que a natureza consegue fazer por conta própria. Pode passar, Renan. Esse mapa aqui mostra as espécies que foram, as 3 espécies que foram coletadas ao longo desse projeto e os 5 pontos de coleta. Então, o Rio Pomba, Rio Itabapuana. Pode avançar. Voltou. Rio Muriaé, Rio Imbé e Rio Macabu, com a Piabanha, Grumatã e o Surubim do Paraíba, certo? Todos esses locais determinados com base nos processos de discussão do PAN. Então, o processo de captura, a gente sempre contava com uma equipe, todo o processo de transporte, com monitoramento da qualidade de água, para garantir que esse bicho chegasse vivo do local de captura até Itaocara. O processo de chipagem, então, chegou o reprodutor na nossa estação, já ganhava um chip que permite a gente hoje sinalizar quem é aquele reprodutor, como se fosse uma carteira de identidade. Pode avançar. E, bom, falando um pouco dos desdobramentos desse contrato, um dos principais produtos pautados dentro do contrato era a minuta de um boneco de livro, né, com os resultados discriminados ali dentro do que foram as ações consideradas dentro do contrato. E aí a gente conseguiu fazer muito mais do que isso, né? Entregamos a minuta de um livro com a participação de aproximadamente 50 pesquisadores de 5 universidades que não estavam necessariamente vinculadas à execução desse contrato, e com expectativa de que essa seja uma das publicações mais completas quando se fala de conservação de fauna aquática do Paraíba do Sul. A gente está finalizando esse trabalho, o texto desse livro agora, até o final do ano, e com o objetivo de que ele seja publicado até o ano que vem. E aí, já queria aproveitar e pedir oportunidade para que a gente possa trazer esses resultados especificamente numa próxima oportunidade aqui no âmbito da comissão. Só para que vocês tenham dimensão do que a gente conseguiu gerar de informação, a primeira sessão do livro ele fala um pouco do Paraíba do Sul e do processo de conservação fomentado pelo projeto Piabanha, conta um pouco das histórias e a característica do cenário ambiental dessa bacia de drenagem, pode passar. No capítulo 2, na seção 2, a gente trata do que foram os objetivos específicos do contrato, e aí caracterização das localidades de campo, composição e riqueza das espécies de ictiofauna do domínio, peixes como indicadores do índice de integridade biótica, que apresenta o resultado do índice,
camarões e caranguejos de água doce, estratégia para conservação de peixe ameaçado de extinção, falando da parte genética. Na seção 3 foram todos os desdobramentos que a gente conseguiu dar. Então, é um capítulo falando da estrutura de comunidade, outro capítulo falando das conexões alimentares, variação da proporção sexual, tamanho corporal, fator de condição de peixes do DIF, atividade reprodutiva das principais espécies, seletividade de rede, histopatologia, que traz à tona a questão de concentração de metais pesados nesses bichos, e parâmetros populacionais do macrobrachycarcínio, que rendeu uma publicação aí de grande relevância também. Seção 4, a gente finaliza traçando estratégias de conservação para o futuro. Esses foram os atores que contribuíram dentro desse processo, né? A USP de Ribeirão Preto, o ENF, Universidade de Mogi das Cruzes, o Laboratório de Ecologia de Peixe da Universidade do Rio de Janeiro, o Instituto Federal Fluminense, o RAM e o CEPTA, cada um contribuindo com geração de informação para que a gente pudesse ter todas essas informações sistematizadas. Algumas imagens aí que contextualizam o nosso trabalho. Então, esse é um dos últimos pontos de ocorrência do surubim, lá no Rio Muriaé. E a gente tem apoio da dona Graça e do marido dela. Então, toda vez que eles capturam algum surubim lá, a dona Graça guarda lá no chafariz dela, liga para a gente, ó, tem mais um surubim aqui, vem aqui capturar e levar para o banco de vocês. Pode avançar. Esse é o trabalho de marcação. Ó. Aqui o Guilherme está passando o leitor em cima do chip, e aí a Natália já faz a conferência das informações, a coleta de tecido em cima dos tubos Empedorf. Isso é todo o processo de manutenção de banco excito. Essa é a estrutura que a gente conseguiu construir para a manutenção desses bichos. Antes, eles só ficavam lá em tanques de terra, vulneráveis a qualquer forma de predação natural e tal. Mais uma foto aí que mostra um pouquinho. Aqui é a equipe do Piabanha, junto com a equipe da Carlinha, lá do CEPTA, nesse trabalho de captura de reprodutores. Pode avançar. Aqui são juvenis de surubim da última reprodução, e a gente conseguiu ter muito sucesso na temporada de reprodução do ano passado. Hoje esses bichos estão desse tamanho, assim, mais ou menos. E a gente, dentro da realidade financeira da organização, está tentando segurar eles ali em cativeiro até chegar no maior tamanho possível para garantir que esses bichos sobrevivam no momento de soltura e também não sofram nenhum tipo de predação natural. Aqui o processo, né, de larvicultura da Grumatã, desenvolvimento. Esse é o Alexandre, que é lá de Mogi das Cruzes. O Alexandre sempre recebe esse material, todos os tecidos que a gente coleta, e dá direção com o grupo de alunos dele para a parte de pesquisa relacionada à genética de conservação, direto lá em Mogi das Cruzes. Então, o nosso custo é de coletar esse material e disponibilizar para ele. E aí, toda a parte de precisa do reagente XYZ, precisa do equipamento ABC, isso tudo fica por conta do laboratório, e é usando muito dessa maneira de conduzir a relação com nossos parceiros que a gente tem conseguido gerar bastante resultados. Aqui são larvas de piabanha também. Pode avançar. E aí, finalizando, falando um pouco da nossa rede de parceiro. Nenhum desses parceiros aqui possui contribuição financeira direta com o Piabanha. Hoje o projeto Piabanha é mantido por um doador, que é um ser iluminado, que é uma pessoa física, e que uma vez ao ano faz um aporte representativo de recurso, que permite a gente manter hoje contratados via CLT 8 profissionais, todo o custo de telefone, deslocamento. Então, não existe dinheiro de nenhum governo, de nenhuma esfera, nem municipal, nem federal, nem estadual. Hoje, em função da crise, nossa limitação de equipe também, atualmente não tem nenhuma empresa patrocinadora, então é essa figura
exclusiva que faz esse aporte para a manutenção das nossas atividades e que permite com que a gente mantenha essa rede institucional aqui muito forte, muito bem trabalhada, né? Que é a Pesagro Rio e a FPEST, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. A gente procura estar muito próximo deles no desenvolvimento dessas atividades. Com relação às universidades, a Fundação CCERJ, através do CEDERJ, a Universidade Redentor, que fica lá em Itaperuna. E aí, na época desse projeto, eu dava aula lá em Itaperuna, e aí trouxe muito dos meus alunos para participar dessa vivência de campo prática ali, até como desdobramento da profissão do biólogo em si, né? Sair entrar em outra esfera. O RAM, o ICMBio, o CEPTA, a Emater, a própria Prefeitura de Itaocara, os comitês de bacia, na qual a gente faz questão de estar muito próximo. Eu sou membro do Comitê do Dois Rios. Guilherme acabou de se candidatar agora, que é o nosso diretor técnico, para o Comitê do Baixo. A Colônia de Pescadores E21, proximidade muito grande com elas para fazer essa interface de informação junto à pesca artesanal. E aqui são outros atores de parcerias institucionais, né? O NEST, que é uma organização internacional que apoia sustentabilidade organizacional e financeira para o terceiro setor, e o PEABAN é a primeira organização brasileira apoiada pelo NEST. O Sítio da Dona Graça, que é onde tem esse sítio onde a gente vê a ocorrência do surubim. A Artemis, que é uma empresa hoje parceira que há 2 meses vem trabalhando no processo de captação de recursos para o Peabanha. A Bang Filmes, que acabou de lançar um documentário sobre o Paraíba do Sul. E daqui a pouco, se tudo der certo, vocês vão ter a oportunidade de assistir ele aí no cinema. A gente está trabalhando uma campanha de captação para lançamento desse filme no cinema. A Choca, que validou o trabalho do Peaban. Então, o Guilherme, desde 98, é um fellow Choca, em função do trabalho de impacto social desenvolvido. A Ilha do Capuchete, que é um restaurante que tem lá em Itaocara. A Rádio Local, onde a gente tem um programa de rádio. A CESP, através do trabalho de conservação em parceria com Danilo. Instituto Terra de Preservação Ambiental. E a Econzol, que são outras duas grandes ONGs que fazem trabalhos muito representativos com o Paraíba do Sul, e a Associação de Canoagem de Itaocara. Bom, eu falo pouco, mas finalizei aqui. Queria agradecer a atenção de todos vocês. E esse slide aqui mostra muito do que a gente tem como objetivo, que é defender recursos hídricos, é defender a vida e contar com o apoio de todos vocês dentro desse processo. Provocar vocês para que vocês se empoderem dessas informações, dessas iniciativas, e que a gente consiga, em conjunto, fazer valer de fato que é a atuação de uma organização de sociedade civil. E aí, muito obrigado pela atenção de todos. Parabéns, Tiago. Mais uma vez demonstrando a importância do trabalho que vocês fazem lá em Itaocara e ao longo do Rio Paraíba do Sul. Eu queria abrir agora para participação. Nós temos alguém que queira fazer alguma pergunta? Só um comentário. Luiz Felipe, por favor. Só um comentário. Um banco ex-situ significa dizer que é um banco genético com espécies capturadas em outras localidades. Então, nós temos um banco ex-situ no Rio Paraíba do Sul com espécies do Paraíba e espécies do Rio do Imbé, do Rio Macaé, daqueles outros rios que o Tiago citou, para evitar problema de consanguinidade. Na prática, o que é um banco ex-situ? Um jardim zoológico é um banco ex-situ, um jardim botânico é um banco ex-situ. Um exemplo prático, por exemplo, quando acabou o mico-leão dourado aqui em Poço das Antas, eles foram buscar um casal no Jardim Zoológico de Londres. A função do Jardim Zoológico não é só atrair uma multidão para ver os animais. E um jardim botânico também.
Você vai lá no Jardim Botânico, você vê aquelas espécies todas, mas amanhã, se alguma instituição, ou se algum estado ou município, ou mesmo em outros países, precisar daquela espécie, eles têm para fornecer. Então, a estrutura básica de um banco ECITO é ter aquelas amostras e fornecer sempre que necessário. Amanhã, se acabar, Projeto Piabanha tem, Jardim Zoológico tem, Jardim Botânico tem. Era isso só. Entendi. Não, com certeza. Um trabalho que vocês têm que lidar realmente é com a consanguinidade, né? É uma preocupação, eu acho, constante. Eu não sabia que no Rio Macaé também tinha essas... O surubim tem lá também, no Rio Macaé? Não? O Muriaé, né? O surubim no Muriaé. A Muriaé. A gente localizou agora uma população de piabanha no Rio Macaé. E aí teve o primeiro esforço, né? Logo depois que esse processo, o recurso desse projeto aprovado pelo CEIVAP foi encerrado, a Carlinha conseguiu, através do ICMBio, recursos pontuais para que a gente conseguisse dar continuidade a esse processo. Então, nós realizamos mais 4 campanhas de campo de monitoramento, contamos com uma base de voluntários sem remuneração, que já vinha participando dessa equipe anterior, só para que a gente não perdesse continuidade de execução do processo de monitoramento. E daí, através dessa forma também, a gente conseguiu dar continuidade às campanhas de captura. Então, a Carlinha, através do PAN, ela consegue recursos de deslocamento, libera os carros, manda a equipe lá do CEPTA, essa equipe se integra, nossa equipe Taucara, e se direciona para esses objetivos, esses locais que são objetivos de captação, de captura desses reprodutores. E aí a Bacia do Macaé foi um alvo recente agora, com uma população nova de piabanha, e conversa com muitos atores locais, né, porque faz muito parte desse processo, conversar com as pessoas, ver o histórico daquelas espécies, se tem, se não tem. Quer complementar? Quero. Estou com toda a cara que quero complementar, né? Mas o que eu quero dizer, gente, é que a gente não tem no Brasil essa cultura de dados de longo prazo, né? Então, o que acontece? A gente tem surtos de recursos e aí consegue fazer um projeto. Acabou o dinheiro, acabou o projeto. Décadas sem ter mais nenhuma informação. E isso precisa acabar. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos e Canadá monitoram a subida do salmão há 300 anos, 200 anos. É uma coisa impressionante. Existe uma única falha no sistema de dados dele, que foi o dia do ataque a Pearl Harbor, na Segunda Guerra Mundial, só. Eles não falharam nenhum outro dia. Então, isso é impressionante mesmo. E a gente aqui juntando migalha de dado e tomando decisão que impacta espécies e pessoas e todo mundo, né? A gente realmente precisa criar essa cultura de levantamento e manutenção a longuíssimo prazo, né? É começar a fazer isso para não parar nunca. Com certeza. Professor Haddad, quer colocar alguma coisa? É importante, passar o microfone para ele, por favor. É importante isso que eu vi aqui, a participação da UENF e de outras universidades dentro desse processo de construção. Mas ainda não vamos ter o país que nós queremos. Professor Haddad. Doutor Julianelli, eu achei que esse é um tema muito importante. Os peixes são bioindicadores da qualidade ambiental do ecossistema hídrico. Você tem a cadeia alimentar, né? Fitoplâncton, zooplâncton, peixes menores, peixes maiores. Então, de acordo, eu não sou especialista, eu não sou biólogo, sou engenheiro sanitarista, mas, de acordo com a qualidade do peixe, com o tamanho do peixe, você vai avaliando a saúde ambiental do ecossistema. Eu cheguei no finalzinho da palestra, que eu estava num outro compromisso, da primeira palestra, e é uma das preocupações que a gente tem sobre o aspecto sanitário, a recuperação ecológica, né, da biodiversidade de um rio, né, depende fundamentalmente da qualidade da água. Então, eu até tinha lhe encaminhado aquele filme lá de Nova York, né, que eles conseguiram
recuperar o abastecimento de água, sem precisar construir estação, e investir na recuperação do manancial. E um dos pontos que aquele filme que eu lhe mandei lá do Globo Rural, naquela matéria, fala exatamente sobre a despoluição dos mananciais lá que abastecem Nova York e o problema da importância do reuso. Isso é um aspecto que eu acho que a Alerj vai ter, junto com a parceria com o INE, com as prefeituras, essa parte da saúde ambiental, da biodiversidade do Rio. Se você investir, né, nessas espécies, na pesquisa, etc., mas se não se resolver o problema da poluição, uma das coisas que eu acho que nós temos que colocar aqui no nosso estado e no Brasil, a necessidade de você fazer um saneamento de esgoto pensando no reuso. Lá, eles pegavam todo o esgoto dos produtores lá, que antes iam para o GIS da cidade, eles estavam pegando, fazendo tratamento, jogando esgoto tratado, fazendo uma aplicação no solo, aquilo é nutriente para as árvores, deixando de poluir o lençol freático, deixando de poluir o rio com o esgoto tratado, não ia nada para o rio, gerando valorização ambiental. Esgoto sanitário, que é o principal poluente do Paraíba do Sul, tem dois aspectos, os esgotos sanitários e os esgotos industriais. O esgoto sanitário, você pode aproveitar quase tudo que fezes e urina é resto de comida. Então, você pode pegar o louro, aproveitar como biogás e composto orgânico. O esgoto líquido, tratado, você pode fazer vários tipos de uso e não jogar nada no rio. Então, quando a gente vê a destruição do rio, a destruição da biodiversidade, o principal fator é o esgoto. Um outro aspecto, os efluentes industriais. Muitas vezes, por um licenciamento ambiental deficiente, uma fiscalização ambiental deficiente, às vezes o empresário prefere, deixa poluir que eu pago a multinha é pequena, e fica o negócio de empurrar com a barriga. A gente vê esses acidentes ambientais. Então, tem esses dois aspectos, por exemplo, que eu acho que a gente tinha que discutir, porque esse tema ele é muito importante, mas não adianta a gente tentar restaurar um ecossistema, esse trabalho de você pesquisar os alevinos, tentar manter a espécie, se o rio está com a qualidade cada vez pior. Então, eu acho que, paralelamente a esse trabalho de recuperação das espécies do rio, né, dos peixes e da cadeia alimentar como um todo, é importante se pensar como que a gente pode ter uma forma efetiva. Eu sempre digo, porque se lá nos Estados Unidos eles podem, por que nós não podemos? Ah, não, mas a Alemanha é uma coisa, os Estados Unidos, por que no Brasil? Eu não vejo que é uma coisa que é questão de vontade política. Eu acho que a gente pode amarrar, então, esse aspecto de reuso, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que começar a tentar ver aqui na Alerj, se é possível se implantar uma lei onde se possa exigir a possibilidade, na alternativa, de reaproveitamento daquele esgoto para vários fins. Nós agora mesmo tivemos uma onda de queimadas no estado inteiro. Na época de estiagem, o solo fica mais seco. Por que a gente não pode fazer aplicação de esgoto tratado em áreas de floresta, em áreas de unidade de conservação, para manter a umidade do solo, e por aí vai? O processo de licenciamento ambiental tem que ser mais vigoroso, no sentido de exigir um bom monitoramento ambiental do sistema, de exigir um processo de realmente um tratamento eficiente e com multas mais severas. Então, e a minha pergunta, então, ficaria até dentro desse fator. A parte de restauração de um ecossistema, quando foi colocado aqui nessa segunda apresentação, eu vejo ela um pouco comprometida nesse aspecto da qualidade da água. Você fazer a restauração introduzindo espécies, se você está com a qualidade da água do rio não está sendo monitorada adequadamente, você continua tendo a poluição. Então, a gente sempre fala muito, tem tido muitas audiências sobre o problema dos pescadores, né? E aí se fala, vamos investir em pier, botar barco, mas cada vez mais os estuários estão cada vez mais poluídos. Um ecossistema, né, da área de vocês, mais ricos são os ecossistemas estuarinos, estão sendo destruídos. Então, eu queria até propor aqui na CPI que se buscasse formas dentro da lei de conseguir ter uma legislação mais severa que obrigue, primeiro, ao reuso. O reuso é uma coisa, principalmente para esgoto sanitário, que é altamente viável, poluição zero para o rio, você pode reaproveitar quase tudo. Agora, o que falta, realmente, não tem dúvida, é vontade política. Não é a solução mais cara. Lá em Nova York, você deve se lembrar, eles iam gastar 10 bilhões de dólares para construir estação de tratamento de água com a poluição. Eles deixaram de poluir o rio e o custo
para atuar na preservação da bacia hidrográfica foi de 1 bilhão e 500 milhões, ou seja, 1/7, eles economizaram 6 vezes mais, implantando soluções mais baratas e que realmente despoluíssem o rio. Então, eu acho, só para complementar e concluir, que esse trabalho, eu só queria comentar sobre, se você pudesse responder, se essa restauração do rio, a qualidade da água dificulta essa restauração, não é só botar novas espécies, se a qualidade de água continua ruim, se há paralelamente o monitoramento da qualidade da água, até para dar o alerta, e também a possibilidade de aqui na LERJ, se procurar buscar leis, fazer uma audiência pública específica, que não é só para o Paraíba do Sul, os rios do nosso estado como um todo estão passando pelo mesmo problema. Como que a gente pode ter uma legislação mais severa, que obriga um licenciamento ambiental mais eficiente, uma fiscalização mais eficiente, e no caso dos esgotos sanitários, principalmente, que se obrigue a se analisar alternativas de reuso com soluções sustentáveis. Obrigado, professor. Olha só, deixa eu colocar aqui uma coisa, que infelizmente nós temos uma regra aqui, como eu falei inicialmente, por força do regimento da casa, quando começa a sessão lá, ela vai começar agora às 3 horas, eu tenho que obrigatoriamente, não nós, mas todas as comissões têm que encerrar. Isso faz parte do regimento interno, e aí a pergunta vai ter que, se puder ser encaminhada para o professor Adacto de uma outra maneira, né? Porque para não ferirmos o regimento interno. Em relação, professor, a uma discussão, vamos anotar uma audiência pública para discutir propostas de legislação, sabendo que essa legislação ela é iniciativa do Executivo. Então, traríamos aqui os órgãos do Executivo, e aí a equipe vai fazer contato com o senhor para... Regulação ambiental é muito abrangente. Vamos tratar especificamente de alguma coisa, alguma legislação voltada para o Rio Paraíba do Sul ou pontos da preservação do Rio Paraíba do Sul. Dizer da importância de termos tido vocês aqui, né? Se pudermos, em outra ocasião, contarmos com a presença do Projeto Piabanha e de todos os componentes, aqui também a casa está aberta. Dizer que, por uma orientação, inclusive uma denúncia do professor Adacto, essa comissão tem se empenhado para resolver e tentar uma interferência junto às lagoas de contenção do Rio Pombo e do Rio Muriaé, que podem representar um problema semelhante ao que aconteceu no Rio Doce, com danos ambientais sensíveis para o Baixo Paraíba. Então, a atuação da comissão se faz em várias frentes. Então, com certeza, mandaremos convite por outra vez. Agradeço à professora Carla Polais, ao Tiago Berriel, Luiz Felipe, o senhor Luiz Felipe, presidente do Projeto Piabanha, e a todos os presentes. Agradeço especialmente ao Renan e ao Luiz Felipe do mandato da organização dessa audiência pública. E, infelizmente, professor Adacto, infelizmente, tenho que dar por encerrada a presente reunião da Comissão de Representação do Rio Paraíba, agradecendo a todos, inclusive a presença e o trabalho da TV Alerj, que tanto prestigia essa audiência. Muito obrigado a todos.